Café Concursos, nosso segmento, estudo dos pronomes. Classe gramatical importantíssima em concurso público. Vimos nos segmentos anteriores a classificação dos pronomes e o emprego dos pronomes. Agora temos também emprego, mas quanto à colocação dos pronomes, colocação pronominal. Nós vamos tratar dos pronomes oblíquos átonos. Quais são eles? O, a, os, as, lhe e lhes, me, te, se, nos e vos. Aí estão os pronomes oblíquos átonos. Retiramos dessa matéria os tônicos, né? Mim, ti, comigo, contigo, conosco. Só os átonos. O, a, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos, vos. Esses pronomes funcionam como complemento de verbo. Via de regra, complemento do verbo. Por isso, eles giram em torno do verbo. Funcionam como objeto direto, como o a, o os e o as, objeto indireto, o lhe e o lhes. E os 5 restantes, me, te, se, nos, vos, podem funcionar como objeto direto ou objeto indireto, dependendo do verbo, dependendo da regência do verbo. Transitividade verbal, né? Verbo pediu preposição, provavelmente um objeto indireto, transitividade verbal. Vejamos então o emprego desses pronomes. Lembrando e reforçando que eles giram em torno do verbo. A posição natural do pronome oblíquo átono é após o verbo, já que ele é um complemento do verbo. Nós temos o verbo e depois aquilo que o completa, o objeto direto, o objeto indireto. Então a posição natural é em ênclise, o nome que se dá ao uso do pronome após o verbo. Jamais eu posso começar a frase com o pronome oblíquo átono, é um dos pecados mortais. Me disseram, me contaram. Eu sou obrigado a dizer contaram-me. Olha aqui a frase, contaram-me. Contaram-me a verdade. Então, pronome em ênclise. Me contaram, embora seja uso corrente na língua portuguesa, para concurso público nem pensar, jamais no início de frase o pronome oblíquo átono. Um segundo caso, eu tenho um verbo no imperativo. Tá? Saia e deixe-me em paz. Saia e deixe-me em paz. O imperativo exige o uso do pronome oblíquo átono após o verbo, ok? Então, se tivermos o verbo no início de frase, não devemos antecipar o pronome oblíquo. Vamos ter que usar em ênclise necessariamente. Empresta-me o lápis, empresta-me tu o lápis, empresta-me, e jamais me empresta, pelo menos no concurso público. E o uso do imperativo repetindo exige ênclise, que é o lugar natural do pronome. Nesses 2 casos eu não posso fugir daí, mas é o lugar natural. Agora, eventualmente eu sou obrigado a sair, quebrar a regra básica, que é o lugar de ênclise, e cair numa mesóclise. Quando isso ocorre? Quando eu sou proibido de usar após o verbo. Quando eu tiver verbo no futuro. No futuro. Por exemplo, no futuro do presente. Contarei, eu contarei. Aí eu sou obrigado a quebrar o verbo em 2 partes. Usar 2 hífens e colocar o pronome contar-te-ei aqui. Quebrando o verbo em 2 partes. Contar-te-ei, já que o verbo está no futuro. Contarei-te é pecado mortal. Nunca se usa pronome oblíquo átono após verbo no futuro. Futuro do presente, eu poderia ter aqui o futuro do pretérito. Contar-te-ia. Contaria a ti, contar-te-ia. Jamais contaria-te. Jamais depois de futuro. Futuro do presente, futuro do pretérito, mesóclise, meso, meio. Eu quebro o verbo em 2 partes e coloco ali com 2 hífens o pronome oblíquo átono. Quanto ao futuro do subjuntivo, nós vamos cair na regra de próclise, porque nós teremos uma conjunção, né? Quando te procurar, quando eu te procurar, né? Se eu te procurar, e aí a conjunção exige próclise. Por isso só mencionamos o futuro do presente e o futuro do pretérito do modo indicativo, ok? Jamais após futuro. Já o caso de próclise, nós temos palavras que atraem, palavras que funcionam como imã. Como no exemplo, palavras negativas, né? As palavras negativas, não a procurei. Na linguagem popular, o pessoal diz não procurei ela, né?
não a procurei. Olha o a aqui antes do verbo. O que determinou esse a antes do verbo foi a palavra negativa. Outra palavra que exige. O advérbio. Sempre te amei. Olha lá o advérbio sempre. Sempre te amei. E aí o advérbio puxa esse te, pronome oblíquo, para a frente do verbo amar no pretérito perfeito indicativo. Sempre te amei. Ali o verbo e o pronome antes, por isso próclise. Ainda temos a conjunção subordinativa. Saiu quando me viu. Desculpem a rima aí. Saiu quando me viu. Olha lá o me antes do verbo ver. E a culpa é do quando, conjunção temporal, subordinativa temporal. Quando me viu, atraiu também. Nossa quarta atração. Determinados pronomes atraem o próprio amiguinho, o irmãozinho, o pronome oblíquo átono. Por exemplo, o pronome indefinido. Tudo me agrada. Tudo me agrada. Olha um exemplo aqui. Tudo me agrada. O pronome indefinido tudo atraiu o me para a frente do verbo agradar. O pronome relativo é a garota que, a qual me ama. Vejam aqui no exemplo, o me antes do ama, antes do verbo. Que, a qual me ama. Olha lá, pronome relativo. E ainda temos o pronome interrogativo. Né? Quem me chamou? Quem me chamou? Temos aqui o pronome interrogativo, quem, e o me antes do verbo chamar. Palavras que atraem. Pronome definido, pronome relativo e pronome interrogativo. Tem o poder de atrair. Mas não são só palavras que atraem. Nós temos tipos de frases que obrigam a que nós façamos próclise. Por exemplo, a frase exclamativa. Né? A frase exclamativa, eu te amo, e põe um ponto de exclamação aí, presença do sentimento, eu te amo, e eu puxo o T para a frente do verbo amar. Frases exclamativas. Frases optativas. Deus te ilumine, Deus te ajude. Frases optativas e eu uso o T antes do verbo ajudar. Ainda, frases interrogativas que têm o pronome interrogativo ou o advérbio interrogativo. Tá? Vamos usar o advérbio interrogativo. Por que me tratas mal? Um advérbio interrogativo aí, né? A locução por quê? Por que me tratas mal? O me antes do verbo tratar. E toda aquela frase que tiver a preposição em, mais um verbo no gerúndio. Aqui está a preposição e um verbo no gerúndio. Olha onde é que fica o pronome? Antes do verbo. O pronome oblíquo átono antes do verbo. Em se tratando de política, fale com o Pedro. E aí temos os casos de colocação dos pronomes oblíquos átomos. Próclise, mesóclise e ênclise. Os três nunca. Nunca no início de frase. Tenho de fazer ênclise, mas se tiver o verbo no futuro, nunca após o futuro. Mesóclise. Então, início de frase, não. Ênclise. Verbo no futuro, nem ênclise. Mesóclise. Futuro do presente, futuro do pretérito. As palavras que atraem. Cuidado com a número 1. Estando o verbo no infinitivo impessoal, eu posso optar entre a próclise e a ênclise. Não te encontrar foi meu defeito. Não te procurar foi meu defeito. Foi meu erro. Não procurar-te foi meu erro. Opa! Tem palavra negativa e o professor usou ênclise, mas porque o verbo está no infinitivo. Aí eu tenho a opção de fazer próclise ou ênclise, ok? Advérbios atraem, mas aqui nas conjunções, se for conjunção coordenativa, ela não tem o poder de atrair. São as subordinativas que têm esse poder, ok? Só as subordinativas dos dois tipos de conjunção que temos na língua portuguesa. Coordenativas não têm poder de atração. E, finalmente, os pronomes, ok? Uma outra observação. Caso eu não desrespeite nenhum regramento aí de colocação de pronomes, eu tenho a opção de usar o pronome antes ou depois do verbo. Então, se eu tiver um sujeito, ele me procurou,
é tão correto quanto ele procurou-me. Márcia me procurou, Márcia procurou-me. Eu posso fazer próprise ou ênclise porque não há nada que proíba. Não é início de frase, não é palavra atrativa, eu posso usar depois, não é início de frase, eu posso usar antes. Não compromete a regra. Agora, senhores, permitam-me apagar aqui este cantinho. Vamos apagar um pouco mais aqui. Se tivermos dois verbos, como funciona a regra se tivermos dois verbos? Uma locução verbal, por exemplo, um tempo composto. Tá? Eu vou procurar, eu estou procurando, eu havia procurado. Eu posso utilizar, por exemplo, um te, pronome oblíquo átrio, antes dos dois verbos. Eu te vou procurar. Não é início de frase, nada impede. Eu posso usar após o verbo auxiliar, o primeiro verbo, eu vou te procurar. Eu posso usar após o último verbo, o verbo principal, eu vou procurar-te. Então, eu tenho três lugares possíveis. Vejam que se eu esconder o sujeito, deixar oculto, eu já não tenho três casos possíveis. Eu não posso iniciar com o pronome oblíquo átrio. Então, fico com vou te procurar ou vou procurar-te. Caso eu tenha um não aqui, uma palavra atrativa, eu perco o direito de usar aqui, na posição após o primeiro verbo, após o verbo auxiliar. Eu não te vou procurar, mas é correto, eu não vou procurar-te. Eu só não posso usar após o primeiro verbo, já que a palavra atrativa só tem poder sobre o primeiro verbo e não sobre o segundo, que é o verbo principal. Certo, senhores? Então, há que se ver a frase dada. Caso eu tenha a palavra negativa, não posso usar aqui no meio, após o primeiro verbo. Caso eu não tenha o sujeito, eu já inicio com pronome, não pode iniciar com pronome. Tá? Mas uma frase como a que está no quadro permite ao candidato marcar qualquer uma das três opções, está corretas aí, correto. Só que no Brasil é possível também tirar o hífen aqui. Em Portugal não, aqui no Brasil é possível tirar o hífen. O que muda? Com o hífen, o verbo está preso ao... Desculpem, o pronome oblíquo átrio está preso ao primeiro verbo, ênclise. Está preso ao primeiro verbo, o hífen faz isso. Tirou o hífen, não está preso mais ao primeiro verbo, ele se prende ao segundo verbo, próclise do segundo verbo. Então o hífen faz toda a diferença. Usou o hífen, o verbo é vou. O vou é que atrai, o vou é que vai estar como te. Pronome oblíquo átrio preso ao verbo auxiliar. Tirou o hífen, ele é próclise do verbo principal. Cuidado com isso aí, ok? Caso eu tenha um verbo no particípio, eu te havia procurado, ou eu havia te procurado. Vejam que o procurado está no particípio. E aí jamais eu posso usar após o particípio. Jamais eu posso usar. Então eu posso usar antes do verbo auxiliar ou após o verbo auxiliar. E funciona a mesma coisa. Tirando o hífen, ele é próclise do verbo principal. Colocando o hífen, é ênclise do verbo auxiliar haver, mas jamais depois do particípio. Jamais. Três nunca. Nunca no início de frase, nunca após verbo no futuro e nunca após particípio. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Fazer exercício agora. Muitos exercícios para que possamos verificar as regras aí aplicadas pelas diferentes bancas. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios. Aí eu vou pedir que acompanhe aqui na tela. Vai aparecer aí no seu visor o exercício que nós vamos analisar. O primeiro deles, eu leio aqui. Indique, é do TJ de Santa Catarina, indique o período em que a colocação pronominal está incorreta. Verificar-se-ão as irregularidades. Verbo no futuro, mesóclise, verificar-se-ão. Perfeito, verificarão, futuro. B. O chefe do setor disse que fariam-se. Opa. Um se após um futuro? Isso nunca, fariam-se. E tem um que ali. Esse que é conjunção subordinativa, disse isso. Conjunção subordinativa, atrai. O correto é, disse que se fariam as alterações. Nem mesóclise, porque tem palavra atrativa. E a palavra atrativa se sobrepõe à mesóclise, próclise. Que se fariam? A alternativa B apresenta erro. A C correta, o juiz determinou que se arquivem, o que puxou o C para a frente do arquivem. Na D, é-me sumamente grato, não posso começar com pronome.
correta também. E a E, prometeu-lhe amor eterno e lhe disse que a faria feliz. Olha o que, puxando o A para a frente do faria. Perfeito, não é? Interessante que a B e a E, uma elimina a outra, não é? Inclusive o mesmo verbo faria e fariam, no futuro do pretérito. E os dois com que. Então, por ali o aluno já saberia que a resposta que deveria ser assinalada é alternativa B ou alternativa E, no caso, a alternativa B de bola. Segundo exercício. Vamos ao nosso segundo exercício. Eu peço que olhem aqui na tela. TJ também. Observe nos períodos abaixo a colocação dos pronomes em forma de próclise, ênclise ou mesóclise e assinale a alternativa que se refere somente a proposições corretas, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Primeiro, em se tratando de direito adquirido, atenda-se à solicitação do funcionário. Perfeita. Em se tratando. É o caso aquele do gerúndio e da preposição em. Próclise. Atenda-se depois de vírgula, ênclise. Funciona a pausa como se fosse início de frase, ênclise. Perfeita a frase 1. Frase 2. Atribuíram-lhe o prêmio a que fazia jus. Atribuíram-lhe. Perfeita também. Um verbo no pretérito perfeito, passado. Não posso iniciar com pronome. Então, nós temos aí ênclise, atribuíram-lhe. 3. Ao receber o livro, Marcos teve uma reação que deixou-nos. Nós já sabemos que o que atrai. É um pronome relativo aí. Que nos deixou. Errada, 3. Que nos deixou. Pronome relativo atrai. 4. Me entregaram o programa errado. Já começou mal. Entregaram-me. Pronome oblíquo, jamais início de frase. E é um outro erro. Mas não deixou-me dominar. Não me deixo dominar. Né? Não me deixo dominar. E não deixou-me. O não atrai. Portanto, a 4 também está errada. E a 5, recordar-se-ão, perfeita, futuro. Não posso começar com pronome, mesóclise. Sempre dessa decisão justa do governador. Então, se a 3 e a 4 apresentam erro, nós vamos marcar como resposta correta aí 1, 2 e 5, alternativa C. Questão de número 3. Banco do Brasil. Prova feita para o Banco do Brasil. Pequeno frasco, grande veneno. Pronome oblíquo, colocação incorreta. Pequeno frasco. Preciso que venhas ver-me. 2 verbos, amigos meus. Eu sei que o que atrai, mas o que só tem poder sobre o primeiro verbo. Nós temos uma locução verbal, venhas ver-me. Verbo auxiliar e o verbo principal. Então, o me ali está após o segundo verbo. O segundo verbo. E aí o que não tem poder de atração. Por isso, que me venhas ver ou que venhas ver. Correta. Procure não desapontá-lo. Muitos marcarão essa aí como errada. Mas não se esqueçam, o verbo está no infinitivo impessoal, desapontar. E aí eu coloco o O após, desapontá-lo. Tiro o R e acrescento o L. Tanto é correto fazer próclise, não o desapontar, como é correto fazer ênclise. Por quê? Porque se trata aí de um casuísmo. Verbo no infinitivo impessoal permite a opção entre próclise e ênclise. Por isso ela está correta, amigos. Errou quem colocou a alternativa B. O certo é fazê-los sair. Perfeito. Fazê-los sair. Não há palavra atrativa, não puxo para frente. Mas olhem a alternativa D de dado. Sempre negaram-me muito. Até dei como exemplo sempre. Sempre é advérbio. E em sendo advérbio, ele vai atrair necessariamente. O correto é sempre me negaram tudo. Me negaram. O erro está na D de dado. As espécies se atraem. É a alternativa E, o que eu dei como opcional aqui, né? As espécies, sujeitos, se atraem ou atraem-se. Tanto faz. Não há palavra atrativa, tanto faz. Por isso, questão pequena, mas perigosa, esta nossa de número 3 aí. Questão de número 4 agora. Sesgran-Hill. Vejam aí na tela, por favor, Sesgran-Hill na tela. Indica a estrutura verbal que contraria a norma culta. Na verdade, que é a colocação de pronomes. Ter-me-ão elogiado. Verbo no futuro, mesóclise. Tinha-se lembrado. Não posso iniciar com pronome. Correta, não posso usar depois de particípio. É o único lugar possível. Tinha-se lembrado. Ênclise do primeiro verbo. Teria me lembrado. Opa, teria é futuro. Futuro do pretérito. Jamais depois de futuro. Nunca depois de futuro. Ter-me-ia lembrado. Nunca depois de futuro. Aí está errada a alternativa C. Temos nos esquecido. Perfeita. Temos-nos esquecidos. Tenho me alegrado. Perfeita também. Jamais depois de particípio.
No caso do temo-nos, nós perdemos o S do temos para acrescentar o pronome nos. Tá? E a última questão, então já que a quarta questão, a gabarito a errada é a alternativa C, a última questão, temos aí, deixa eu procurar a última questão, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Assinale a opção em que a colocação do pronome sublinhado esteja correta segundo o registro escrito culto. Os vizinhos haviam pedido-me. Opa, depois de particípio, nunca. Haviam me pedido. Mesmo considerando que éramos famosos, ninguém veio receber-nos. Correta, temos dois verbos, amigos. O pronome está após o segundo verbo. Ninguém não tem poder de atração sobre o segundo verbo, apenas sobre o primeiro verbo. Perfeita. Faria-me nascer. Errado, depois de futuro, nunca. Far-me-ia. A D, pelo que podemos entender, ninguém vai-nos. Após o primeiro verbo, não. Aí o ninguém atrai. Ninguém nos vai. E a alternativa é, o aluno logo interessou-se. O que é o logo? Advérbio. Atrai. Logo se interessou. Por isso, nossa última questão, a correta estará realmente na B de bola. 4 exercícios de concurso, mostrando que o conteúdo é este mesmo, é o caminho, mais exercícios. Até o nosso próximo encontro, Café Concurso.